Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, eu saúdo as minhas crianças com a paz do Senhor. A paz do Senhor, que Deus possa estar nos abençoando esta noite. E sabe, eu quero contar uma história bem legal para vocês. Essa história se encontra em Samuel. Ah, bom, Samuel? Sim, Samuel. Mas antes de chegar à história, eu quero falar de Ana. Ana era uma senhora, sabe? E aí ela já queria muito tempo a ter filho e não conseguia. E aí ela começou a orar, pedindo a Deus um filho. E Deus deu a ela Samuel. E ela disse: Senhor, se tu me der um filho, eu vou entregar um filho a ti. E o que eu quero falar para vocês essa noite é o comportamento e a conduta de Samuel. Que a mãe dele entregou ele quando ele era ainda pequeno, uns 5, 6 aninhos, para o sacerdote cuidar. Coisas que não era muito hábito daquela época, você entregar o seu filho ali no templo. Mas aí ela entregou. E a primeira coisa que eu observo, que a gente vê, é que Samuel, ele foi. Ele não resmungou, ele não reclamou: ah, bom, vou sair daqui. Não, ele foi pro templo. E aí, chegando lá, teve um dia que ele estava lá dormindo. E aí ele ouviu a voz de Deus, mas ele não sabia que era a voz de Deus. Ele viu aquela voz: Samuel, Samuel. E aí, o que aconteceu? Ele levantou e foi aonde? Como menino obediente a quem deve se pedir orientação. Ele chegou lá ao sacerdote Eli e disse: Eli, eu ouvi uma voz. Você me chamou? Ele, obediente, levantou e foi ali onde o seu pastor, aquele que era o responsável por ele, aquele que cuidava dele. Aí a primeira coisa que eu aprendo com vocês é que a gente tem que ir atrás e obedecer e ouvir a voz daquele que nos orienta. O nosso Deus, o nosso Pai, a nossa mãe. E aí ele disse: não lhe chamei, Samuel, mas você se deite. Caso você escute essa voz de novo, você diz assim: eis-me aqui, teu servo, né? Então ele se colocou à disposição do Senhor, ele se colocou à disposição de Deus. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Mas aí lá em Samuel, no 1 Samuel 2, no versículo 18, diz assim: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efote de linho. E aí o que eu quero falar com vocês é que aquela que anda segundo a palavra, que anda segundo a vontade do Papai do céu, ele é diferente. Até as vestimentas dele é diferente. Até o jeito de andar é diferente. Então, ano a ano, ele ganhava uma vestimenta nova. Não só como prêmio por ele estar ali, zelando, cuidando da palavra de Deus, amando a palavra de Deus, sendo obediente. Não só por isso, mas porque ele perseverava, ele continuava, ele amava estar ali naquela palavra. Porque ele, sendo jovem, ele poderia dizer: ah, bom, eu não quero mais, mas não. Era tão bom andar com Jesus, era tão bom andar com Deus, era tão bom estar ali com o Papai do céu, era tão bom fazendo o que Deus havia chamado, que ele continuava. E ano a ano, quando tinha aquele sacrifício, quando o sacerdote ele entrava nos santos dos santos, Samuel estava ali firme, Samuel estava ali aprendendo mais da palavra e ganhava uma nova veste, feito por quem mais amava Samuel, a sua mãe. Sua mãe chegava ali e dava uma nova veste, honrando, elogiando, agradecendo pelo filho que Deus lhe tinha dado. Samuel era tão bom menino, ele era tão bom menino que Deus ficava tão feliz com ele, mas tão feliz, que deu mais 5 filhos a Ana. E aí Samuel continuava ali sempre na palavra, obedecendo, fazendo segundo o coração de Deus. E o que eu quero aprender com isso é que a mãe dele, além dela levar, como diz ali no versículo 19, ano a ano, ali a sua roupa, com o seu marido,
ela ainda estava ali fazendo um sacrifício de gratidão. Ela estava lá sacrificando também, como era de costume. Mas o que eu fico mais impressionada e admirada, além da conduta de Samuel, é que ali já sendo velho, cansado, fazendo aquele sacrifício, tendo os filhos, que os filhos não eram obedientes, não faziam de acordo com o que Deus pedia, mas Samuel estava lá. Samuel não olhava para o exemplo ruim, Samuel não olhava para o cansaço do sacerdote, nem tampouco para a idade. Ele olhava para o chamado, ele olhava para aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, de ser obediente, de fazer o que a palavra de Deus manda, de fazer o que Deus manda, em que nessa noite possamos ser assim, fazer o que a palavra do Senhor manda. Lá em Salmos, diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, né? Por que diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho? É assim que diz o versículo. Então, o que é a lâmpada? A lâmpada é o que a gente vê, é o firme, é aquilo que está firme. Então a palavra de Deus tem que ser lâmpada, tem que ser firmamento, tem que ser aquilo que nós nos agarra. E a luz é aquilo que a gente não consegue pegar, mas a gente vê. A lâmpada a gente pega, a luz não. E a luz deve ser aquilo que nos guia, que nos orienta. A gente não pega, mas a gente segue. A gente não tá pegando na luz, mas a gente vê a luz. Então a palavra de Deus seja assim. E o que eu acho mais interessante é que ele, vendo a desobediência dos filhos de Eli, ele não seguiu aquele exemplo. Aí estava tudo bagunçado naquela época, as pessoas brigavam, a maior confusão, mas Samuel não se deixava influenciar, ele não fazia o errado. Ele fazia o que Deus mandava, segundo a palavra que Deus tinha colocado no seu coração, segundo o chamado que Deus tinha colocado. Então vamos orar para que Papai do Céu sempre nos deixe assim, firmado na palavra? Vamos lá. Papai do Céu, obrigado por esta noite. Senhor, eu quero cada dia mais aprender na tua palavra, ser assim como Samuel. Ter prêmio por sempre permanecer na tua palavra, mas obediente, Senhor, e fazer aquilo que minha mãe, meu pai, o meu pastor me orienta. Obrigada, Papai do Céu. Obrigada por este dia. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E eu agradeço por estar com vocês nessa rica oportunidade. Amém.